Ela estava varrendo a capela após um casamento, quando o bilionário viu a medalha de sua mãe no pescoço dela e ficou paralisado. O cheiro de rosas ainda pairava no ar da capela de São Bento, quando Lúcia Bastos começou a varrer as pétalas espalhadas pelo chão de mármore. Era sempre assim depois dos casamentos luxuosos. Uma chuva dourada e vermelha que ela recolhia com cuidado, como se cada pétala guardasse um pedacinho dos sonhos que acabara de testemunhar. Mais um final feliz, murmurou para si mesma, empurrando a vassoura entre os bancos de madeira escura, aos 23 anos. Lúcia já havia presenciado dezenas desses momentos. Noivas radiantes, noivos nervosos, famílias chorando de emoção, sempre observando de longe, sempre limpando os vestígios da felicidade alheia, não que se sentisse amarga por isso. Muito pelo contrário. Cada casamento a lembrava de que o amor ainda existia no mundo, mesmo que para ela ainda fosse apenas uma promessa distante. O som dos seus passos ecoava pela nave vazia. Irmã Clarice havia se recolhido há 1 hora, deixando-a sozinha com suas tarefas habituais. Era nesses momentos de silêncio que Lúcia mais gostava da capela, quando podia imaginar as histórias que aquelas paredes centenárias guardavam, os segredos sussurrados em confessionários, as lágrimas derramadas em orações desesperadas. Sua mão subiu instintivamente ao pescoço, tocando a medalha de ouro que nunca tirava. O metal estava morno contra sua pele, como sempre ficava quando ela pensava no passado. Era sua única herança, a única pista sobre quem havia sido antes de chegar ao orfanato anexo à capela. Irmã Clarice sempre dizia que foi encontrada junto com ela quando chegou, gravemente ferida e sem memória. Aos 2 anos de idade, era da sua mãe, com certeza, a freira costumava dizer, com aquele olhar distante que Lúcia nunca conseguiu decifrar completamente. Uma mãe que te amava muito. O barulho da porta principal se abrindo interrompeu seus pensamentos. Lúcia ergueu os olhos, esperando ver algum fiel retardatário, mas ficou surpresa ao reconhecer o homem que entrava apressadamente, Bruno Figueiredo Lacerda. Todo mundo na cidade conhecia o empresário bilionário do ramo hoteleiro. Alto, elegante, com aquele porte que só o dinheiro e o poder conseguem moldar. Mas havia algo diferente nele hoje, uma urgência, quase desespero. Com licença, ele disse, aproximando-se com passos largos. Esqueci minha carteira aqui durante o casamento. Lúcia assentiu, apontando para o banco da frente onde algumas pessoas da família do noivo haviam se sentado. Pode procurar à vontade, senhor Figueiredo. Eu estava só terminando a limpeza. Ele parou no meio do caminho, virando-se para ela com uma expressão curiosa. Você me conhece? Todo mundo conhece o senhor na cidade, respondeu ela simplesmente. Voltando a varrer, Bruno encontrou a carteira rapidamente, mas em vez de sair, ficou parado no meio da nave, observando-a trabalhar. Havia algo hipnótico na maneira como ela se movia, uma graça natural que contrastava com a simplicidade de suas roupas. Mas foi quando ela se virou de lado e a luz das velas iluminou seu pescoço, que o mundo dele parou. A medalha. O ar saiu dos pulmões de Bruno como se tivesse levado um soco. Por um momento, achou que estava sonhando. Não podia ser real, não depois de 21 anos. Essa medalha... Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Onde você a conseguiu? Lúcia instintivamente levou a mão ao pescoço, protegendo a peça. Havia algo na voz dele que a assustou. Uma intensidade que não conseguia compreender. Era da minha mãe. Mentiu, repetindo a versão que sempre contava para estranhos. A verdade, que foi encontrada junto com ela, parecia complicada demais para explicar. Bruno deu um passo à frente, e ela pôde ver que suas mãos tremiam ligeiramente. Posso ver mais de perto. Relutante, Lúcia segurou a medalha entre os dedos, mostrando-a sem tirá-la do pescoço. Era uma peça única. Isso ela sempre soube. A Virgem Maria entalhada em ouro com detalhes que nunca havia visto em outras medalhas. Pequenos diamantes formavam uma auréola ao redor da figura sagrada. E no verso, havia uma inscrição em latim que ela nunca conseguiu traduzir completamente. Bruno sentiu as pernas ficarem fracas. Era idêntica, absolutamente idêntica à medalha que sua mãe, Renata, usava quando desapareceu junto com sua filha bebê durante aquele sequestro terrível. A mesma que ele havia visto nos últimos momentos antes de perder sua família para sempre.
21 anos atrás. A mansão Figueiredo estava em festa. Renata acabara de dar à luz gêmeas lindas, Lúcia e... ele nunca soube o nome da outra. Ela havia nascido prematura, ficando mais tempo no hospital. Bruno, então com 15 anos, estava extasiado por ter irmãzinhas. Foi numa tarde de terça-feira que tudo mudou. Homens mascarados invadiram a propriedade. O som dos tiros ainda ecoava em seus pesadelos. Renata correu com a bebê nos braços, gritando para que ele se escondesse. Foi a última vez que a viu. A polícia disse que foi obra de rivais empresariais. As terras dos Figueiredo tinham petróleo, e isso despertava muita cobiça. Nunca encontraram os corpos. Nunca encontraram pistas. Só sangue no carro abandonado e a promessa de que sua família havia sido eliminada para sempre. "Qual é o seu nome?" perguntou Bruno, tentando controlar a emoção. "Lúcia. Lúcia Bastos." O nome atingiu seu peito como uma flecha certeira. Lúcia, o mesmo nome que sua mãe havia escolhido para uma das gêmeas. Você foi criada aqui no orfanato." Lúcia assentiu. Estranhando o interesse súbito daquele homem poderoso por sua história, havia algo na maneira como ele a olhava que a deixava desconfortável e curiosa ao mesmo tempo. "Desde os 2 anos, irmã Clarice me criou como se fosse sua própria filha." Bruno fechou os olhos por um momento, calculando mentalmente. 21 anos atrás, a idade batia perfeitamente. A medalha era prova suficiente, mas havia algo mais. Algo nos olhos dela, na linha do queixo, que o lembrava dolorosamente de Renata. "Você precisa de trabalho." A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. "Trabalho. Preciso de uma governanta para minha casa. Alguém de confiança. O salário é bom? Muito bom." Lúcia hesitou. Era uma proposta inesperada, quase surreal. Bruno Figueiredo oferecendo trabalho para uma órfã desconhecida. Mas então pensou no orfanato, nas goteiras que pioravam a cada chuva, nas crianças que chegavam a cada mês precisando de cuidados que ela mal conseguia oferecer com os recursos escassos. Posso pensar. Claro. Mas não demore muito. Preciso de alguém o quanto antes." Ele tirou um cartão do bolso escrevendo algo no verso. "Meu endereço e meu número pessoal. Me ligue amanhã com sua resposta." Quando Bruno saiu da capela, suas mãos ainda tremiam. A esperança que havia morrido há 2 décadas começava a renascer em seu peito. Podia estar enganado. Deus sabia que havia se iludido outras vezes ao longo dos anos, mas a medalha não mentia. Lúcia ficou parada por longos minutos, segurando o cartão e observando a porta por onde ele havia saído. Havia algo de familiar naquele homem, algo que ela não conseguia identificar, uma sensação estranha, como se já o conhecesse de algum lugar que sua memória não alcançava. Do alto do coro, irmã Clarice observava tudo com o coração apertado. Havia temido esse dia por mais de 20 anos, o dia em que o passado voltaria para buscar a menina que ela havia prometido proteger. Suas mãos enrugadas apertaram o rosário com força. "Renata", sussurrou para as sombras da capela. "Perdoe-me, mas não sei se conseguirei manter sua filha segura por muito mais tempo." A freira desceu lentamente as escadas, observando Lúcia ainda perdida em pensamentos. A medalha brilhava em seu pescoço como um farol no escuro, chamando de volta todos os fantasmas que ela havia tentado manter enterrados. Era só questão de tempo agora. E irmã Clarice sabia que alguns segredos eram pesados demais para serem carregados para sempre. A manhã seguinte chegou com uma garoa fina que deixava as ruas de São Paulo com aquele cheiro característico de asfalto molhado. Lúcia acordou antes do amanhecer, como sempre fazia, mas desta vez não conseguiu voltar a dormir. O cartão de Bruno Figueiredo estava na mesinha ao lado da cama, como um lembrete constante da decisão que precisava tomar. "Está preocupada com alguma coisa, minha filha?" perguntou irmã Clarice durante o café da manhã, notando os olhos vermelhos da jovem. "Recebi uma proposta de trabalho ontem. Uma coisa meio inesperada." A freira parou de mexer o açúcar no café, levantando os olhos com atenção. "Que tipo de proposta?" "Governanta, para a mansão dos Figueiredo." A xícara tremeu nas mãos de irmã Clarice, derramando algumas gotas no pires. Ela tentou disfarçar, mas Lúcia percebeu a reação. "Conhece a família, irmã? De nome?"
Apenas são pessoas, importantes na cidade. Havia algo na voz da freira que não soava natural, mas Lúcia decidiu não insistir. Irmã Clarice sempre foi reservada sobre certas coisas, especialmente quando envolvia as famílias ricas da região. O salário é muito bom. Conseguiria reformar parte do orfanato com o que vou ganhar. E você quer aceitar? Lúcia hesitou. A verdade era que algo dentro dela a puxava para aquela casa. Uma curiosidade que não conseguia explicar. Acho que sim, pelo bem das crianças. Irmã Clarice assentiu lentamente, mas seus olhos carregavam uma preocupação que ela não conseguia esconder completamente. Então vá com a bênção de Deus, minha filha. Mas tome cuidado. Às vezes as casas grandes guardam segredos grandes também. 2 horas depois, Lúcia estava parada em frente aos portões imponentes da mansão Figueiredo. A propriedade era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado. Jardins extensos, uma fonte no centro da entrada circular, e a casa em si parecia um pequeno palácio. Tudo muito diferente do mundo simples em que ela havia crescido. O porteiro a conduziu através dos jardins até a entrada principal. A cada passo, uma sensação estranha crescia em seu peito. Não exatamente déjà vu, mas algo próximo disso, como se seus pés conhecessem aquele caminho. Bruno a esperava na porta, visivelmente ansioso. Lúcia, que bom que decidiu vir. Entre, por favor. O interior da mansão era tão luxuoso quanto o exterior. Mármore italiano, lustres de cristal, pinturas que pareciam valer mais do que tudo que ela havia visto na vida. Mas era o cheiro que mais a intrigava. Havia algo familiar ali, um perfume suave, que mexia com algo muito profundo em sua memória. Esta é a sala principal, explicou Bruno, guiando-a pelo cômodo. A cozinha fica por ali. Os quartos de hóspedes no primeiro andar. Meu escritório é aquele ali. Você pode circular por toda a casa. Obviamente. Lúcia assentiu, tentando absorver todas as informações. Mas sua atenção foi desviada pelo som de passos descendo a escadaria principal. Bruno, você não me disse que tínhamos visitas. A voz era masculina, jovem. Lúcia se virou e quase perdeu o fôlego. O homem que descia as escadas era completamente diferente de Bruno. Tinha a mesma altura, mas onde Bruno era sério e formal, este tinha um sorriso caloroso e olhos gentis. Estava vestido casualmente, com uma camiseta que indicava que acabara de chegar do hospital. Eduardo, esta é Lúcia Bastos. Nossa nova governanta, Lúcia, meu irmão Eduardo. Eduardo parou no último degrau, e por um momento algo passou entre eles. Uma conexão instantânea que fez o coração de Lúcia acelerar. Ele estendeu a mão, e quando ela a tocou, sentiu um arrepio que subiu pelo braço. Prazer em conhecê-la, Lúcia. Bem-vinda à nossa casa. O prazer é meu. Ela conseguiu responder, consciente de que estava corando. Bruno observou a interação entre os dois com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Havia algo ali. Preocupação, ciúme. Ela não sabia ao certo. Eduardo é médico, explicou Bruno. Trabalha no hospital público da cidade, sempre chegando em casa cansado e precisando de alguém para cuidar das coisas por aqui. Ah, não precisa falar como se eu fosse um desastre doméstico. Eduardo riu. E o som fez algo esquentão no peito de Lúcia. Embora... Bem, talvez eu seja mesmo. Sem talvez. Bruno replicou, mas havia carinho na voz. Lembra da última vez que tentou cozinhar. Por pouco não chamamos os bombeiros. A conversa foi interrompida pelo som de saltos altos clicando no mármore. Uma jovem loira e elegante entrou pela porta principal, como se fosse dona do lugar. Vestia roupas caras e tinha aquele ar de quem nasceu acostumada ao luxo. Bruno, querido, ela disse, beijando-o nos lábios possessivamente. Não sabia que tínhamos visitas. O tom da última palavra deixou claro que ela não considerava Lúcia exatamente uma visita bem-vinda. Natália, esta é Lúcia Bastos, nossa nova governanta. Lúcia, minha noiva, Natália Junqueira. Natália estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Que interessante. E de onde você vem? Lúcia, do orfanato da Capela São Bento, respondeu Lúcia simplesmente. Ah, o tom de Natália deixou claro o que ela pensava sobre isso. Que, caridoso da parte do Bruno contratar alguém assim,
Eduardo franziu a testa ante o comentário da cunhada, mas Bruno parecia não ter notado o tom condescendente. Natália, pode mostrar para a Lúcia onde fica o quarto da governanta. Preciso resolver umas coisas no escritório. Claro, querido. Natália sorriu docemente para o noivo. Mas quando ele se virou, o sorriso desapareceu completamente. O quarto da governanta ficava no segundo andar, próximo aos quartos principais. Era simples, mas confortável. Muito melhor do que qualquer lugar onde Lúcia havia dormido. Natália a conduziu até lá em silêncio, mas assim que fechou a porta, se virou com uma expressão bem diferente da que havia mostrado lá embaixo. Vamos deixar algumas coisas claras desde o início, disse cruzando os braços. Não sei que tipo de joguinho você está fazendo, mas não vai funcionar comigo. Joguinho. Lúcia ficou genuinamente confusa. Por favor. Uma órfã bonita aparece do nada e consegue um emprego na casa dos Figueiredo. Bruno pode ser ingênuo, mas eu não sou. Seja lá o que você está planejando. Eu vou descobrir. Eu não estou planejando nada. Só preciso do trabalho. Natália riu, mas o som não tinha nada de divertido. Claro que precisa. E eu tenho certeza de que vai fazer qualquer coisa para manter esse emprego. Não é? Inclusive seduzir os homens da casa. Eu nunca faria uma coisa dessas. Lúcia se defendeu, indignada. Não, então por que Eduardo não conseguiu tirar os olhos de você desde que chegou? A pergunta pegou Lúcia desprevenida. Era verdade que havia sentido algo entre ela e Eduardo, mas não havia pensado que fosse tão óbvio. Olha só, continuou Natália, aproximando-se perigosamente. Esta família passou por tragédias suficientes. Não vou deixar uma oportunista qualquer vir aqui causar mais problemas. Entendeu? Antes que Lúcia pudesse responder, alguém bateu na porta. Lúcia. Era a voz de Eduardo. Está tudo bem aí. Natália mudou a expressão instantaneamente, voltando ao sorriso falso. Está tudo ótimo. Respondeu em voz alta. Estava só explicando algumas regras da casa para nossa nova funcionária. A porta se abriu e Eduardo entrou, olhando de uma para outra com suspeita. Tem certeza de que está tudo bem? Perguntou diretamente para Lúcia. Está sim, ela respondeu, embora ainda estivesse abalada com a ameaça velada de Natália. Ótimo. Eduardo sorriu. Então que tal eu mostrar o resto da casa para você? Os jardins são lindos nesta época do ano. Natália apertou os lábios, claramente irritada, mas não podia protestar sem parecer ciumenta. Que ideia adorável, disse com doçura forçada. Infelizmente preciso ir embora. Tenho compromissos importantes hoje. Ela beijou Eduardo no rosto e saiu do quarto, mas não sem lançar um último olhar de advertência para Lúcia. Quando ficaram sozinhos, Eduardo se virou para ela com uma expressão preocupada. Ela disse alguma coisa que a incomodou. Lúcia hesitou. Não queria criar problemas no primeiro dia de trabalho. Nada demais, só estabelecendo limites. Eduardo não pareceu convencido, mas não insistiu. Bem, que tal vermos esses jardins? Prometo que são mais acolhedores que certas pessoas desta casa. Enquanto caminhavam pelos corredores, Lúcia não conseguia tirar da cabeça as palavras de Natália. Esta família passou por tragédias suficientes. Que tragédias! E porque ela tinha a sensação de que estava prestes a descobrir muito mais sobre os Figueiredo do que havia barganhado. Mas quando Eduardo sorriu para ela no jardim, explicando sobre as rosas que a mãe dele havia plantado anos atrás, todas essas preocupações pareceram secundárias. Havia algo nele que a fazia sentir em casa de um jeito que não conseguia explicar. Se ao menos soubesse que o homem por quem estava se apaixonando poderia ser seu próprio irmão. Os primeiros dias de Lúcia na mansão Figueiredo passaram como um turbilhão. Ela acordava cedo, organizava a casa com eficiência que surpreendia até mesmo Bruno, e aos poucos ia se acostumando com o luxo que a cercava. Mas era nos momentos de silêncio, quando estava sozinha nos corredores, que as sensações estranhas voltavam com mais força, especialmente quando passava perto do quarto principal de Bruno. Naquela manhã de quinta-feira, ela estava arrumando os arranjos de flores do hall quando Eduardo desceu para o café da manhã. Ainda vestia o pijama e tinha os cabelos bagunçados de quem havia dormido pesado depois de um plantão longo no hospital. Bom dia, Lúcia, disse ele, passando a mão pelos cabelos numa tentativa de arrumá-los. Você sempre acorda tão cedo. Hábito do convento. Ela respondeu sorrindo.
Irmã Clarice dizia que Deus conversa melhor com quem acorda junto com o sol. E funciona. A conversa com Deus, digo. Lúcia parou de arranjar as flores, pensando na pergunta. Às vezes, principalmente quando preciso de respostas que não consigo encontrar sozinha, Eduardo se aproximou, pegando uma das flores que havia caído. E você está precisando de respostas agora? Havia algo na voz dele que a fez olhar diretamente nos seus olhos. Eduardo tinha uma maneira de fazer perguntas que ia além das palavras, como se realmente se importasse com as respostas. Talvez, ela admitiu. Às vezes sinto que deveria me lembrar de coisas que esqueci, como se parte da minha vida estivesse escondida em algum lugar da minha cabeça. Você chegou muito pequena no orfanato, não foi? Aos 2 anos, irmã Clarice disse que eu estava ferida, sem memória de nada, só com esta medalha. Instintivamente, sua mão foi para o pescoço. Eduardo observou o movimento com atenção. Posso ver? Pediu gentilmente. Lúcia hesitou por um momento, mas algo nos olhos dele a tranquilizou. Ela segurou a medalha entre os dedos, mostrando-a sem tirá-la do pescoço. Eduardo se inclinou para observar melhor, e ela sentiu o perfume dele, uma mistura de colônia suave e sabonete que a fez pensar em segurança. É linda, comentou ele, e única. Nunca vi uma igual. Bruno também ficou interessado nela quando nos conhecemos na capela. Eduardo ergueu os olhos, encontrando os dela. Bruno tem seus motivos para se interessar por coisas antigas, nossa família. Perdemos muita coisa ao longo dos anos. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, o som de saltos no mármore anunciou a chegada de Natália. Ela entrou na sala de jantar como uma rajada de vento, elegante e irritada ao mesmo tempo. Eduardo, ainda de pijama, disse, beijando-o no rosto. Bruno já saiu para o escritório e você ainda está aqui de conversinhas. O tom deixou claro que ela não aprovava a proximidade entre ele e Lúcia. Bom dia, Natália. Eduardo respondeu secamente. Dormi tarde. Plantão no hospital. Ah, sim. Sempre salvando o mundo. Ela disse. Mas não parecia realmente interessada. Seus olhos se voltaram para Lúcia. E você? Não tem nada para fazer. As casas não se limpam sozinhas. Natália. Eduardo advertiu. Mas ela o interrompeu. O quê? É o trabalho dela, não é? Ou ela vai ficar o dia todo batendo papo com os patrões. Lúcia sentiu as bochechas queimarem de humilhação. Mas antes que pudesse responder, Eduardo se posicionou entre elas. Lúcia estava me contando sobre sua medalha. É uma peça interessante. Que fascinante. Natália disse com ironia. Agora, se me dão licença, preciso falar com Bruno sobre os preparativos do casamento. Onde ele está? No escritório. Eduardo respondeu friamente. Natália saiu da sala com a mesma força com que havia entrado. Deixando uma tensão pesada no ar, Eduardo se virou para Lúcia com uma expressão de desculpas. Ignore ela. Natália pode ser complicada quando está estressada. Não precisa se desculpar por ela, Lúcia disse, tentando esconder o quanto o comentário a havia magoado. Ela tem razão. Eu deveria estar trabalhando. Lúcia. Eduardo a chamou quando ela começou a se afastar. Você não é só uma funcionária aqui. Pelo menos não para mim. As palavras fizeram o coração dela acelerar. Mas antes que pudesse responder, ela ouviu Bruno chamando do escritório. Lúcia, pode vir aqui, por favor. O escritório de Bruno era um santuário masculino. Madeira escura, livros de negócios nas estantes e um quadro grande atrás da mesa que chamou imediatamente a atenção de Lúcia. Era o retrato de uma mulher linda, de cabelos escuros e sorriso doce, segurando um bebê no colo. É minha mãe, explicou Bruno, notando seu interesse. Renata Figueiredo, ela. Morreu quando eu era adolescente. Sinto muito, Lúcia disse sinceramente. Ela parece ter sido uma pessoa especial. Era. A voz de Bruno ficou distante. Morreu junto com minha irmã bebê. Nunca chegaram a se conhecer direito. Lúcia sentiu um aperto no peito. Havia tanta dor na voz dele que ela teve vontade de consolá-lo de alguma forma. O que aconteceu? Sequestro? Rivais de negócios? Nunca encontraram os corpos. Bruno se virou para ela e Lúcia ficou surpresa ao ver lágrimas em seus olhos. Desculpe, ele disse, passando a mão pelo rosto. Não sei por que estou contando isso para você. É só que há algo em você que me lembra dela, de sua mãe,
E da minha irmã, ou melhor, de como imagino que ela seria se tivesse crescido. Uma sensação estranha percorreu o corpo de Lúcia. Algo nas palavras dele ecoava profundamente em algum lugar de sua mente. Como era o nome da sua irmã? Lúcia. Bruno respondeu, observando atentamente a reação dela. Lúcia Figueiredo. O mundo pareceu girar ao redor dela. O nome ressoou em sua cabeça como um eco distante, trazendo consigo fragmentos de sensações que não conseguia identificar completamente. Lúcia. Ela repetiu, e por um momento teve a impressão de ouvir uma voz feminina suave chamando esse nome. Cantando uma canção de ninar. Você está bem? Bruno perguntou, preocupado com a palidez súbita dela. Sim, é uma coincidência estranha, não é? É. Bruno continuou a observá-la intensamente. Muito estranha naquele momento. Natália entrou no escritório sem bater. Bruno, querido, precisamos falar sobre... Ela parou ao ver a cena. Desculpem, não sabia que vocês estavam tendo uma reunião tão... íntima. Não é nada íntimo, Bruno respondeu, mas havia irritação em sua voz. Estava apenas explicando algumas coisas da casa para Lúcia. Que dedicado? Natália disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Lúcia, você não disse que tinha compromissos na cidade hoje. Lembro de ter ouvido você falando sobre visitar o orfanato. Lúcia não havia mencionado nada disso, mas percebeu que Natália estava tentando se livrar dela. Verdade, ela mentiu. Esqueci completamente, com licença, quando saiu do escritório. Lúcia ainda sentia a cabeça girando. Lúcia Figueiredo. Por que aquele nome a afetava tanto? E por que tinha a sensação de que já havia estado naquele escritório antes? Muito tempo atrás, mais tarde naquele dia, Lúcia decidiu explorar mais a mansão. Havia quartos que ainda não conhecia, especialmente no segundo andar, quando passou pela porta do quarto principal de Bruno. Notou que estava entreaberta. Não deveria entrar, sabia disso, mas algo a puxava para dentro daquele cômodo como um ímã invisível. O quarto era elegante e masculino, mas foi a cômoda ao lado da cama que chamou sua atenção. Havia um frasco de perfume antigo ali, cristal trabalhado com detalhes dourados. Sem pensar direito no que estava fazendo, ela pegou o frasco e borrifou um pouco no ar. O perfume a atingiu como uma onda. Gardênias, doce, mas não enjoativo, familiar de uma forma que fez seu coração disparar. E então veio o flashback. Uma mulher de cabelos escuros cantando uma canção de ninar, o cheiro de gardênias, mãos suaves acariciando seu rosto, uma voz sussurrando. Minha pequena Lúcia, mamãe vai proteger você sempre. Lúcia deixou o frasco cair. Ele se estilhaçou no chão com um barulho que ecoou pelo quarto como um tiro. Ela ficou parada, tremendo, tentando entender o que havia acabado de ver. Lúcia. Era Bruno, correndo escada acima depois de ouvir o barulho. Você está bem? Ela se virou para ele com lágrimas nos olhos. Ainda em choque. O perfume... Eu conheço este perfume. Bruno olhou para os cacos no chão, depois para ela. O frasco quebrado era o último que restava do perfume de Renata. Como você conhece este perfume? Perguntou, a voz tensa. Eu não sei, ela sussurrou. Mas quando senti o cheiro, vi uma mulher cantando para mim. Ela me chamava de Lúcia. Bruno se aproximou lentamente, como se estivesse lidando com algo muito frágil. Que mulher, como ela era. Cabelos escuros, bonita. Ela parecia com a mulher do quadro no seu escritório. As palavras saíram antes que Lúcia pudesse impedi-las. Bruno ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Isso é impossível, murmurou. É impossível. Mas no fundo do coração, ele sabia que não era. A medalha, o nome, a idade. E agora isso. Todas as peças começavam a se encaixar de uma forma que era ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. Do lado de fora do quarto, Natália escutava tudo escondida no corredor, com o rosto contorcido de raiva e medo. Se suas suspeitas estivessem certas, Lúcia Bastos representava uma ameaça muito maior do que ela havia imaginado. Uma ameaça que precisaria ser eliminada antes que fosse tarde demais. Nos dias que se seguiram ao incidente com o perfume, a atmosfera na mansão Figueiredo mudou drasticamente. Bruno observava Lúcia com uma intensidade que a deixava desconfortável, como se estivesse tentando desvendar um quebra-cabeças impossível.
Eduardo, por sua vez, parecia mais atencioso, sempre encontrando desculpas para passar tempo com ela. E Natália? Natália havia se tornado uma sombra silenciosa e perigosa. Foi numa manhã de sexta-feira que as coisas começaram a ficar realmente complicadas. Lúcia estava polindo a prataria da sala de jantar quando ouviu Bruno gritando do escritório. Onde está? Onde diabos está meu relógio? Ela correu para ver o que estava acontecendo e encontrou Bruno vasculhando gavetas e armários com desespero. Que relógio, Sr. Bruno? O Rolex de ouro do meu pai. Estava aqui na gaveta ontem à noite. Tenho certeza absoluta. Ele se virou para ela com olhos acusadores. Você limpou este escritório ontem. Limpei sim, mas não mexi em nada além de tirar o pó. Tem certeza. Não pegou nada emprestado. Não levou para polir em outro lugar. As palavras eram como tapas no rosto. Lúcia sentiu as bochechas queimarem de humilhação e raiva. O senhor está me acusando de roubo, antes que Bruno pudesse responder. Eduardo apareceu na porta. O que está acontecendo aqui? Meu relógio desapareceu, Bruno disse, ainda olhando fixamente para Lúcia. E ela foi a última pessoa a limpar este escritório. Eduardo franziu a testa, olhando entre o irmão e Lúcia. Bruno, você está insinuando que a Lúcia roubou seu relógio. Eu não estou insinuando nada. Estou apenas dizendo que ele estava aqui e agora não está mais. Isso é ridículo, Eduardo disse, se posicionando ao lado de Lúcia. Ela não faria uma coisa dessas. E como você pode ter tanta certeza? Bruno retrucou. Você a conhece há quanto tempo? Uma semana. Tempo suficiente para saber que ela tem caráter. Eduardo respondeu firmemente. Lúcia observava a discussão entre os irmãos com o coração partido. Pela primeira vez desde que chegara ali, sentia-se realmente como uma estranha, uma intrusa. Eu posso procurar no meu quarto, ofereceu, tentando manter a voz firme. Se quiserem vasculhar minhas coisas, fiquem à vontade. Isso não vai ser necessário, Eduardo disse rapidamente, mas Bruno o interrompeu. Na verdade, acho que seria uma boa ideia. O silêncio que se seguiu foi cortante. Lúcia sentiu lágrimas picarem seus olhos, mas se recusou a chorar na frente deles. Tudo bem, ela disse com dignidade. Vamos lá. O quarto de Lúcia foi vasculhado metodicamente. Bruno procurou em cada gaveta, cada canto, cada dobra de roupa. Naturalmente, não encontrou nada. Mas em vez de se desculpar, ele parecia ainda mais suspeito. Pode ter escondido em outro lugar, murmurou. Chega! Eduardo explodiu. Bruno, o que deu em você? Desde quando você é assim com os funcionários? Desde quando funcionários aparecem do nada com histórias estranhas e objetos valiosos começam a desaparecer? Lúcia não aguentou mais. Saiu do quarto e desceu correndo para o jardim, precisando de ar fresco. Sentou-se num banco perto da fonte, finalmente deixando as lágrimas rolarem. Talvez irmã Clarice estivesse certa sobre as casas grandes guardarem segredos grandes. Talvez ela não devesse ter saído do seu mundo simples e seguro. Eduardo a encontrou lá 20 minutos depois. Lúcia, ele se sentou ao lado dela no banco. Sinto muito pelo que aconteceu lá em cima. Talvez ele tenha razão, ela disse, enxugando os olhos. Talvez eu seja mesmo uma estranha que não deveria estar aqui. Não diga isso. Bruno está passando por um momento difícil. Às vezes fica paranoico com pessoas novas. Por causa do que aconteceu com a família dele, Eduardo assentiu. O sequestro deixou marcas profundas. Ele tem dificuldade para confiar em pessoas. E você? Lúcia perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Você confia em mim? Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos, secando uma lágrima que ainda escorria. Completamente. E... Ele hesitou por um momento. Tem algo que preciso te dizer. O quê? Eu estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Lúcia sentiu o coração acelerar de uma forma que nunca havia experimentado. Eduardo, sei que é loucura. Nos conhecemos há poucos dias, mas nunca senti algo assim por ninguém. Ele se inclinou para a frente, e ela não resistiu. O beijo foi suave no início, depois mais intenso, carregado de toda a tensão que vinha crescendo entre eles. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu também, ela sussurrou. Também estou me apaixonando por você. O que eles não sabiam era que Natália os observava da janela do segundo andar.
com o rosto contorcido de raiva. Na mão, segurava o Rolex de Bruno. Ela mesma havia o retirado do escritório na noite anterior. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Fazer com que Bruno desconfiasse de Lúcia era apenas o primeiro passo. Mas ver Eduardo beijando aquela órfã miserável a encheu de uma fúria que ela mal conseguia controlar. Natália desceu rapidamente as escadas e foi direto para o escritório, onde Bruno ainda procurava pelo relógio. "Querido", ela disse, entrando com o ar de quem trazia boas notícias. "Encontrei seu relógio." Bruno se virou rapidamente. "Onde?" "No jardim, perto da fonte." Ela entregou a ele com uma expressão preocupada. "Bruno, eu odeio ter que dizer isso, mas... Mas o quê?" "Vi quando a Lúcia o pegou ontem à noite. Pensei que talvez você tivesse pedido para ela limpar, mas quando vi ela escondendo no jardim hoje de manhã..." Bruno segurou o relógio com força, olhando para ele como se fosse uma evidência de crime. "Você tem certeza do que viu?" "Absoluta." Natália colocou a mão no braço dele. "Sei que você estava começando a gostar dela, mas algumas pessoas simplesmente não mudam. Não importa as oportunidades que damos." Bruno fechou os olhos, sentindo uma mistura de decepção e raiva. "Onde ela está agora?" "No jardim, com o Eduardo." "Com Eduardo." Eles estavam bem próximos, Natália disse, deixando a implicação no ar. Bruno saiu do escritório como uma tempestade. Natália o seguiu, mal conseguindo esconder o sorriso de satisfação. Eduardo e Lúcia ainda estavam conversando no banco quando Bruno apareceu, segurando o relógio. "Então é assim que você retribui minha confiança", ele disse com voz gelada. Lúcia olhou para o relógio em choque. "Eu não peguei isso. Juro por Deus que não peguei. Foi encontrado no jardim, escondido perto da fonte." "Mas eu não." Lúcia se levantou desesperada. "Alguém deve ter colocado lá. Eu nunca roubaria nada." Eduardo se posicionou entre ela e Bruno. "Espera aí, isso não faz sentido. Por que ela esconderia no jardim se mora aqui na casa? Talvez estivesse esperando uma oportunidade para levar embora." Bruno disse friamente. "Isso é ridículo." Eduardo protestou. "Bruno, você está sendo irracional." "Irracional." Bruno riu amargamente. "Você sabe o que é irracional? É eu ter acreditado que finalmente havia encontrado." Ele parou abruptamente, percebendo que estava prestes a revelar suas suspeitas sobre a identidade de Lúcia. "Encontrado o quê?" Eduardo perguntou. "Nada, esquece." Bruno se virou para Lúcia. "Quero que você saia da minha casa. Agora." "Bruno," Eduardo protestou. "Você não pode fazer isso sem provas." "As provas estão na minha mão," Bruno disse, levantando o relógio. Lúcia sentiu o mundo desabar ao seu redor. Tudo pelo que havia trabalhado. Todas as esperanças que havia depositado naquele lugar e naquelas pessoas. Tudo estava sendo destruído por uma acusação que ela sabia ser falsa. "Eu não fiz isso," ela disse mais uma vez, mas sua voz saiu fraca, derrotada. "Lúcia." Eduardo segurou sua mão. "Não vá. Nós vamos resolver isso." "Como?" ela perguntou, olhando para ele com lágrimas nos olhos. "Como vamos resolver quando seu próprio irmão já me condenou?" Eduardo olhou para Bruno com uma expressão de decepção que cortou fundo. "Se ela sair, eu saio também. Não seja ridículo." Bruno retrucou. "Não estou sendo ridículo. Estou escolhendo ficar do lado de alguém em quem acredito, independente do que qualquer evidência forjada sugira." A palavra forjada fez Bruno parar. Ele olhou para o irmão, depois para Lúcia, depois para Natália, que observava tudo com uma expressão cuidadosamente neutra. Por um momento, uma dúvida passou pelos olhos de Bruno. E se Eduardo estivesse certo? E se alguém realmente tivesse armado para Lúcia? Mas então sua paranoia falou mais alto. Ele havia se deixado levar pela esperança de que ela fosse sua irmã perdida. E isso o havia cegado para os fatos óbvios. "A decisão está tomada", disse ele. "Ela vai embora." Lúcia assentiu lentamente, com a dignidade que conseguiu reunir. "Vou buscar minhas coisas." Enquanto ela se afastava, Eduardo gritou para o irmão. "Você vai se arrepender disso, Bruno? Quando descobrir a verdade, vai se arrepender amargamente." Natália observou Lúcia subindo as escadas e sorriu internamente. O primeiro obstáculo havia sido removido. Agora só precisava ter certeza de que ela nunca mais voltaria para ameaçar seus planos. E para isso, talvez precisasse tomar medidas mais
definitivas. A volta ao orfanato foi como o despertar de um sonho confuso para uma realidade familiar. Mas dolorosa, Lúcia chegou com as poucas roupas que possuía e o coração partido em pedaços. Irmã Clarice a recebeu sem perguntas, apenas com um abraço silencioso que disse mais do que 1000 palavras. Não deu certo. Minha filha? Perguntou a freira gentilmente, enquanto preparava chá na pequena cozinha do orfanato. Não como eu esperava. Lúcia respondeu, evitando entrar em detalhes sobre a acusação de roubo. Algumas feridas eram profundas demais para serem expostas imediatamente. Irmã Clarice assentiu, mas havia algo em seus olhos. Uma preocupação que ia além da simples compaixão por uma jovem desiludida. Talvez tenha sido melhor assim, murmurou a freira, mais para si mesma do que para Lúcia. Por que diz isso? Algumas casas guardam dores antigas, minha filha. Às vezes é melhor não mexer em feridas que ainda não cicatrizaram. Naquela noite, Irmã Clarice teve o que todos pensaram ser apenas mais um de seus episódios de pressão alta. A freira de 72 anos vinha apresentando problemas de saúde há meses, mas sempre se recusava a ir ao médico. Alegando que Deus chamaria quando fosse a hora, Lúcia a encontrou caída na capela por volta das 10 da noite, consciente, mas confusa. Irmã, o que aconteceu? Lúcia. A voz da freira saiu fraca, desorientada. Minha filha, você voltou. Claro que voltei. Este é meu lar. Lúcia ajudou a levantá-la, notando como ela estava frágil. Vamos para sua cama. Vou chamar um médico. Não. Irmã Clarice agarrou seu braço com força surpreendente. Só me ajude a chegar no quarto. Preciso contar para você sobre as gêmeas. Que gêmeas? Mas a freira já havia desmaiado em seus braços. Durante os 3 dias seguintes, Irmã Clarice alternava entre momentos de lucidez e delírios estranhos. Lúcia não saía do lado dela, cuidando com o carinho de uma filha, mas eram os delírios que mais a preocupavam. A freira falava sobre bebês chorando, sobre uma mulher de cabelos escuros implorando proteção, sobre segredos que pesavam em sua consciência há décadas. Renata, perdoe-me, sussurrava às vezes. Não pude proteger as duas. Só consegui salvar uma. Lúcia tentava entender o que aquelas palavras significavam, mas toda vez que perguntava durante os momentos lúcidos, Irmã Clarice mudava de assunto ou fingia não se lembrar. Foi na 4ª manhã que Eduardo apareceu. Lúcia estava no pequeno jardim do orfanato quando ouviu a campainha. Seu coração disparou ao ver o homem por quem havia se apaixonado parado no portão, com flores nas mãos e uma expressão de determinação no rosto. Posso entrar? Perguntou ele quando ela abriu o portão. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Vim te ver, conversar. Ele ofereceu as flores, um buquê simples, mas bonito, e pedir desculpas pelo meu irmão. Lúcia hesitou, mas acabou deixando-o entrar. Eles se sentaram no pequeno banco sob a única árvore do jardim. Como você me encontrou? Não foi difícil. Você mencionou o orfanato da Capela São Bento. Eduardo a estudou com atenção. Você parece cansada. Irmã Clarice está doente. Não tenho dormido muito. Posso examiná-la? Sou médico, lembra? Lúcia o levou até o quarto da freira, que dormia inquieta. Eduardo fez um exame silencioso e depois a chamou para fora. Ela precisa de cuidados médicos urgentes. O coração está fraco e, pela cor da pele, suspeito que os rins também estejam comprometidos. Ela vai ficar bem. Eduardo hesitou antes de responder. É difícil dizer sem exames mais detalhados, mas você deve se preparar para o pior. As palavras foram como um soco no estômago. Irmã Clarice era a única família que Lúcia havia conhecido. A ideia de perdê-la era aterrorizante. Vou levá-la para o hospital onde trabalho, decidiu Eduardo. Ela terá o melhor tratamento possível. Eu não tenho dinheiro para... Não se preocupe com isso. Ele segurou as mãos dela. Deixe que eu cuide de tudo. Enquanto Irmã Clarice era internada, Eduardo e Lúcia tiveram tempo para conversar realmente. Sentados na sala de espera do hospital, ele contou sobre sua briga com Bruno. Ele mudou depois que você saiu, disse Eduardo. Fica o dia todo trancado no escritório, olhando aquele quadro da nossa mãe. E quando falo sobre você, ele fica furioso. Talvez seja melhor assim. Talvez ele esteja certo sobre mim ser uma estranha. Não diga isso. Eduardo virou o corpo para encará-la. Lúcia, desde que você apareceu na nossa vida, alguma coisa mudou.
Não sei explicar o que é, mas sinto como se finalmente a peça que faltava tivesse se encaixado. Antes que ela pudesse responder, uma enfermeira os chamou. Irmã Clarice havia acordado e pedia por Lúcia. A freira estava conectada a vários aparelhos, mas seus olhos estavam lúcidos pela primeira vez em dias. Minha filha, ela disse com voz fraca. Chegou a hora. Não fale assim, irmã. Você vai se recuperar. Não, Lúcia. Meu tempo chegou. E antes de partir, preciso contar a verdade que guardei por tanto tempo. Eduardo se ofereceu para sair, mas irmã Clarice pediu que ficasse. Você é médico, filho. Talvez possa ajudar quando ela souber de tudo. Souber de quê? Lúcia perguntou, sentindo um frio na barriga. Sobre quem você realmente é. Sobre sua família verdadeira. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba prestes a explodir. Eduardo e Lúcia se entreolharam, ambos pressentindo que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Há 21 anos, começou irmã Clarice com dificuldade. Uma mulher chegou aqui, ferida e desesperada. Carregava uma bebê nos braços, estava morrendo, mas só pensava em proteger a criança. Que mulher? Lúcia sussurrou. Renata Figueiredo, sua mãe. Eduardo se levantou bruscamente da cadeira. Isso é impossível. Minha mãe morreu no sequestro junto com minha irmã bebê. Sua mãe morreu, sim, mas não no sequestro. Irmã Clarice olhou diretamente para Lúcia. Ela conseguiu escapar com você, minha filha. Mas os ferimentos eram graves demais. Morreu em meus braços 3 horas depois de chegar aqui. Isso não pode ser verdade. Lúcia balbuciou. Antes de morrer, ela me entregou uma carta selada. Disse para abrir apenas quando você estivesse pronta para conhecer a verdade. A freira tentou se mover. Está guardada no meu quarto, atrás do crucifixo na parede. Eduardo estava pálido como se tivesse visto um fantasma. Você está dizendo que Lúcia é, que ela é, sua irmã, filho, Lúcia Figueiredo, a criança que vocês pensaram ter perdido para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcia olhava fixamente para as próprias mãos, tentando processar a informação. Eduardo se apoiou na parede, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Mas então, Eduardo começou. Depois parou, horrorizado. Deus do céu! O que fizemos? O quê? Lúcia perguntou confusa. Nós nos beijamos, nos apaixonamos. Eu disse que te amava. A realização atingiu Lúcia como um raio. Se ela fosse realmente Lúcia Figueiredo, então Eduardo não era apenas o homem por quem se apaixonara. Era seu irmão. Não, ela sussurrou. Não, isso não pode estar certo. A carta vai explicar tudo, disse irmã Clarice com dificuldade. Renata deixou provas, um vídeo escondido, documentos. Ela sabia que um dia você precisaria conhecer a verdade. Mas por quê? Por que escondeu por tanto tempo? Eduardo perguntou. Porque ela me fez prometer. Disse que havia perigo. Que quem havia matado sua família não hesitaria em matar você também se descobrisse que estava viva. Que família matou nossa família? Lúcia perguntou. Mas no fundo já suspeitava da resposta. A carta vai revelar tudo, mas... Irmã Clarice lutou para continuar falando. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. O quê? Ambos perguntaram ao mesmo tempo. Vocês não eram só 2 bebês no sequestro. Vocês eram gêmeas. E a outra bebê. A outra também sobreviveu. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Onde está minha outra irmã? Irmã Clarice fechou os olhos, como se a próxima revelação fosse a mais difícil de todas. Ela foi levada pela família que orquestrou o sequestro, criada por eles, moldada para ser uma arma contra vocês. Que família? Lúcia insistiu. Os Junqueira, sussurrou a freira. E se minha suspeita estiver correta? Vocês já a conhecem. Eduardo e Lúcia se entreolharam, ambos pensando na mesma pessoa. Natália. Eduardo murmurou. Natália é minha irmã gêmea. Lúcia perguntou incrédula. Busquem a carta, disse irmã Clarice. Cada palavra sendo um esforço. Ela vai explicar tudo. Mas tenham cuidado. Se os Junqueira descobrirem que vocês sabem a verdade... A freira não conseguiu terminar a frase. Os aparelhos começaram a apitar freneticamente. E Eduardo correu para chamar os médicos. Mas Lúcia sabia, mesmo antes dos médicos confirmarem,
que irmã Clarice havia partido. A única mãe que ela conhecera estava morta, levando consigo décadas de segredos que agora precisariam ser desvendados através de uma carta que prometia destruir tudo que ela pensava saber sobre si mesma e sobre as pessoas que amava. E no fundo de seu coração, uma certeza terrível começava a se formar. Se Natália realmente fosse sua irmã gêmea, criada para destruir os Figueiredo, então o perigo estava muito mais perto do que qualquer um deles imaginava. O funeral de irmã Clarice foi simples, como ela sempre quis. Poucas pessoas compareceram. Algumas freiras da diocese, órfãos que ela havia criado ao longo dos anos, e Lúcia, que permaneceu em silêncio ao lado do caixão durante toda a cerimônia. Eduardo ficou ao lado dela, oferecendo apoio silencioso, mas ambos sabiam que suas cabeças estavam em outro lugar. A carta, a maldita carta que prometia respostas para perguntas que Lúcia nem sabia que deveria fazer. Quando a última pessoa se foi, Eduardo e Lúcia caminharam em silêncio até o quarto da freira. O ambiente ainda cheirava ao perfume suave de lavanda que irmã Clarice sempre usava. As mãos de Lúcia tremiam quando ela se aproximou do crucifixo na parede. "Tem certeza de que quer fazer isso agora?" Eduardo perguntou gentilmente. "Podemos esperar mais alguns dias?" "Não." A voz de Lúcia saiu firme, mais firme do que ela se sentia. "Já esperei 21 anos. Preciso saber a verdade." Ela moveu cuidadosamente o crucifixo, revelando um pequeno nicho na parede. Lá dentro havia um envelope amarelado pelo tempo, selado com cera vermelha. O nome Lúcia estava escrito na frente com uma caligrafia elegante e feminina. Com dedos trêmulos, Lúcia quebrou o selo e retirou várias folhas de papel. A primeira era uma carta. As outras pareciam ser documentos e fotografias. Havia também uma pequena pendrive. "É dela." Eduardo sussurrou, reconhecendo a caligrafia da mãe. "É da nossa mãe." Lúcia desdobrou a carta e começou a ler em voz alta. "Minha querida Lúcia, se você está lendo esta carta, significa que irmã Clarice cumpriu a promessa que me fez antes de eu morrer. Significa também que você cresceu segura e amada, longe dos horrores que destruíram nossa família. Meu nome é Renata Figueiredo e eu sou sua mãe. Você tem 2 irmãos, Bruno, que tinha 15 anos quando tudo aconteceu, e Eduardo, que tinha 8. E você tem uma irmã gêmea, nascida 7 minutos depois de você. O que aconteceu conosco não foi um sequestro comum. Foi uma vingança planejada há anos por Otávio Junqueira, um homem que sempre invejou a fortuna dos Figueiredo. Quando descobriu que nossas terras tinham petróleo, decidiu que nossa família não merecia tal riqueza. Mas Otávio é inteligente demais para sujar as próprias mãos. Ele contratou mercenários e fez parecer um sequestro por dinheiro. O plano era nos matar a todos. E depois, anos depois, descobrir o petróleo nas terras que ele compraria por uma ninharia dos herdeiros desesperados. Consegui escapar com vocês 2, mas estava gravemente ferida. Sabia que não sobreviveria muito tempo. Durante a fuga, nos separamos. Sua irmã gêmea caiu do carro e foi capturada pelos homens de Otávio. Eu consegui chegar ao orfanato apenas com você. Irmã Clarice me prometeu que protegeria você, que criaria você longe de tudo isso. E me prometeu também que guardaria este segredo até você estar forte o suficiente para lidar com a verdade. Mas há algo mais terrível que descobri antes de morrer. Algo que gravei em vídeo e está no pendrive junto com esta carta. Otávio não matou sua irmã gêmea. Ele a levou para casa, planejou criá-la como se fosse sua própria filha, moldá-la desde pequena para odiá-los, para ser sua arma de vingança contra nossa família. Minha filha, se minha suspeita estiver correta, sua irmã gêmea vai tentar destruir vocês por dentro. Ela vai se infiltrar na família, vai ganhar a confiança de seus irmãos e quando menos esperarem vai atacar. O pendrive contém não apenas minha confissão gravada, mas também provas dos crimes de Otávio, documentos que ele achava ter destruído, gravações de conversas, tudo o que consegui reunir antes de morrer. Use essas provas para proteger sua família. Mas acima de tudo, lembre-se, sua irmã gêmea também é uma vítima. Ela foi criada na mentira, moldada para o ódio. Talvez ainda haja salvação para ela. Te amo, minha filha. Sempre amei vocês 2, mesmo sem poder proteger uma de vocês, sua mãe, Renata Figueiredo. O silêncio que se seguiu à leitura foi absoluto.
Lúcia segurava a carta com mãos que tremiam violentamente, enquanto Eduardo permanecia imóvel, processando cada palavra devastadora. Natália, ele murmurou finalmente. Natália é sua irmã gêmea, e ela foi criada para nos destruir, Lúcia completou. A voz quase inaudível, Eduardo começou a andar de um lado para outro do pequeno quarto, passando as mãos pelos cabelos. Isso explica tudo. A hostilidade imediata contra você, a forma como ela tentou fazer Bruno desconfiar. Até mesmo como ela conseguiu plantar aquele relógio no jardim. Ela plantou o relógio, Lúcia perguntou. Tem que ter sido ela. Foi a única que disse ter encontrado no jardim. Eduardo parou de andar e olhou diretamente para Lúcia. Meu Deus, ela está noiva do Bruno. Vai se casar com nosso irmão. E depois? Lúcia perguntou, embora já soubesse a resposta. O que acontece depois do casamento? Ela vai ter acesso completo à fortuna da família. Vai poder destruir tudo por dentro. Lúcia olhou para o pendrive em suas mãos. Precisamos ver o que tem aqui. Eduardo pegou um laptop antigo que havia no quarto e conectou o dispositivo. O que viram nos próximos minutos foi ainda mais devastador que a carta. O vídeo mostrava Renata, visivelmente ferida e fraca, mas com os olhos cheios de determinação. Meu nome é Renata Figueiredo, e se alguém está assistindo isso, é porque estou morta. Hoje é 15 de março de 2003, e preciso deixar registrado tudo o que descobri sobre Otávio Junqueira e seus planos para destruir minha família. Durante 20 minutos, Renata detalhou tudo, como Otávio havia subornado funcionários dos Figueiredo para obter informações sobre as terras petrolíferas, como havia planejado o falso sequestro, como havia manipulado documentos para parecer que estava apenas fazendo negócios legítimos. Mas a parte mais chocante veio no final. Consegui gravar uma conversa entre Otávio e seus homens antes de escapar. Eles falam sobre criar minha filha bebê como a arma perfeita. Segundo eles, uma Figueiredo criada como Junqueira seria capaz de destruir a família por dentro de uma forma que nenhum inimigo externo conseguiria. O vídeo mudou para uma gravação de áudio trêmula. Claramente feita às escondidas, a voz de Otávio era inconfundível. A menina vai crescer acreditando que os Figueiredo mataram os pais dela. Vamos criar ela com sede de vingança. Quando crescer, ela mesma vai querer destruí-los. E nós vamos ajudá-la, claro. Vai ser a vingança perfeita. Ver a família sendo destruída por uma de suas próprias filhas. Eduardo parou o vídeo, incapaz de continuar assistindo. Isso é monstruoso. Ele sussurrou. Usar uma criança assim, ela não sabe, Lúcia disse de repente. Natália não sabe que é minha irmã. Como pode ter certeza? Porque se soubesse, teria me reconhecido na hora em que me viu. Somos gêmeas idênticas, lembra? Otávio deve ter inventado alguma história sobre minha origem. Eduardo assentiu lentamente. Então ela realmente acredita que está vingando a morte dos pais que amou, o que torna tudo ainda mais trágico. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude da situação. O que fazemos agora? Eduardo perguntou finalmente. Temos que contar para Bruno. Ele precisa saber antes do casamento. E quanto a Natália, se ela descobrir que sabemos, ela vai tentar nos matar. Lúcia completou simplesmente. A esta altura, ela investiu a vida inteira nesta vingança. Não vai parar só porque descobrimos a verdade. Eduardo pegou as mãos dela entre as suas. Lúcia, eu sinto muito. Por tudo. Por me apaixonar por você sem saber que éramos irmãos. Por não ter protegido você todos esses anos. Ela o interrompeu gentilmente. Você não podia saber. Nenhum de nós podia. Mas agora sabemos. E preciso fazer as pazes com o Bruno antes que seja tarde demais. Ele vai acreditar em nós, depois de tudo o que aconteceu. Eduardo olhou para o pendrive. Com essas provas ele vai ter que acreditar. Lúcia assentiu, mas uma preocupação a corroía. Eduardo, se Natália suspeitar que descobrimos a verdade antes de conversarmos com Bruno, então precisamos agir rápido. O casamento é daqui a 1 semana. 1 semana para convencer Bruno, expor Otávio e de alguma forma salvar minha irmã gêmea de uma vida inteira de manipulação e ódio. Você ainda quer salvá-la. Depois de tudo que ela fez, Lúcia tocou a medalha no pescoço. A medalha que agora sabia ter pertencido realmente à sua mãe. Ela é minha irmã. E também é uma vítima nessa história. Se há uma chance.
por menor que seja, de fazê-la entender a verdade, tenho que tentar. Eduardo assentiu, admirando a força e compaixão da mulher que havia descoberto ser sua irmã. Então vamos para casa. É hora de Bruno saber quem você realmente é. Enquanto guardavam cuidadosamente todos os documentos, nenhum dos dois percebeu a figura observando da janela. Otávio Junqueira havia mandado vigiar o orfanato desde a morte de irmã Clarice, suspeitando que a freira pudesse ter deixado algo comprometedor para trás. E agora, ele sabia que seus piores medos haviam se tornado realidade. A verdade estava prestes a vir à tona. E ele teria que agir rápido para proteger tudo pelo que havia trabalhado durante 21 anos. A guerra final estava apenas começando. A mansão Figueiredo nunca parecera tão imponente e ameaçadora quanto naquela tarde. Eduardo e Lúcia chegaram com o pendrive e os documentos escondidos numa pasta discreta. Mas ambos sentiam como se carregassem uma bomba prestes a explodir. O jardim onde ela havia sido acusada de roubo agora tinha um significado completamente diferente. Era o lugar onde sua própria irmã gêmea havia plantado evidências para destruí-la. Bruno está no escritório. Eduardo disse quando entraram. Vou chamá-lo. Espera. Lúcia segurou seu braço. E se Natália estiver aqui? É quinta-feira à tarde. Ela sempre vai ao salão nas quintas. Como se o destino quisesse testar essa afirmação, a voz de Natália ecoou do andar superior. Eduardo, é você. Eles se entreolharam com pânico. A presença dela ali mudava completamente os planos. Sim, sou eu, Eduardo respondeu, tentando manter a voz normal. Estou aqui com uma visita. Os saltos de Natália clicaram na escadaria de mármore enquanto ela descia. Quando viu Lúcia, seu rosto se transformou numa máscara de surpresa e irritação. Você, o que está fazendo aqui? Vim conversar com Bruno, Lúcia respondeu, surpreendendo-se com a própria calma. Agora que sabia a verdade, conseguia ver Natália com outros olhos, os mesmos olhos verdes que ela via no espelho, a mesma linha do queixo, como não havia percebido antes. Conversar sobre o quê? Natália cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Você não roubou o suficiente da nossa família, Natália. Chega, Eduardo disse firmemente. Lúcia não roubou nada, e você sabe disso. Algo perigoso brilhou nos olhos de Natália. Eu sei. E como eu saberia? Porque você plantou o relógio no jardim. As palavras saíram antes que Eduardo pudesse se controlar. Natália ficou imóvel por um momento. Depois riu. Um som gelado que não combinava com sua aparência doce. Que acusação interessante, tem provas. Na verdade, temos. Lúcia disse erguendo a pasta. Temos provas de muitas coisas. Natália olhou para a pasta com uma intensidade que fez Lúcia entender que ela havia cometido um erro. Não deveriam ter revelado que tinham evidências. Não ainda. Que tipo de provas? Natália perguntou, sua voz perigosamente baixa. Natália. Eduardo tentou intervir, mas Lúcia o interrompeu. Provas sobre quem você realmente é, sobre quem eu realmente sou, sobre nossa família. Nossa família. Natália riu novamente. Mas havia nervosismo no som. Você não tem família, Lúcia. Você é uma órfã, uma invasora que chegou aqui tentando se aproveitar de pessoas boas. Não, Lúcia disse, dando um passo à frente. Eu sou Lúcia Figueiredo, e você é minha irmã gêmea. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Natália ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformada em estátua. Depois, muito lentamente, seu rosto começou a mudar. A máscara de doçura caindo para revelar algo muito mais sombrio por baixo. Impossível, ela sussurrou. É verdade, Eduardo disse gentilmente. Natália, você foi sequestrada quando bebê, criada pelos Junqueira para me vingar dos assassinos da minha família. Natália o interrompeu, sua voz ganhando força. Meu pai me contou tudo. Como os Figueiredo mataram meus pais verdadeiros para roubar nossas terras. Esse não é seu pai, Lúcia disse com cuidado. Otávio Junqueira é o homem que matou nossa mãe verdadeira. Mentira, Natália gritou. Você está mentindo. Não estou. Lúcia abriu a pasta e tirou uma das fotos. Era um retrato de Renata grávida, sorrindo para a câmera. Esta é nossa mãe,
Renata Figueiredo. Natália olhou para a foto e empalideceu. A semelhança era inegável. Ela tinha o mesmo rosto da mulher na fotografia. Não, não pode ser. Temos um vídeo, Eduardo disse suavemente, gravado por nossa mãe antes de morrer. Ela explica tudo, como Otávio planejou o sequestro, como você foi criada para nos destruir. Parem, Natália gritou, tapando os ouvidos. Parem com essas mentiras. Mas Lúcia viu algo nos olhos dela. Não apenas recusa, mas reconhecimento. Em algum lugar profundo de sua mente, Natália sabia que era verdade. Natália. Lúcia se aproximou cuidadosamente. Olhe para mim. Realmente olhe. Somos idênticas. Somos irmãs. Não. Natália balançou a cabeça violentamente. Se isso fosse verdade, significaria que toda a minha vida foi uma mentira. Foi. Eduardo disse gentilmente. Mas não é culpa sua. Você era apenas um bebê. Significaria que eu passei 20 anos odiando minha própria família, planejando destruir. Natália parou abruptamente, seus olhos se arregalando. O casamento eu estava planejando. O que você estava planejando? Lúcia perguntou, embora já temesse a resposta. Natália olhou para eles com o horror crescente. Durante a lua de mel Deus do céu, o que eu ia fazer? Natália, nos conte. Eduardo insistiu. Veneno, ela sussurrou. Ia envenenar Bruno durante a lua de mel, fazer parecer ataque cardíaco. Depois, como viúva, teria acesso a tudo. Poderia destruir o Império Figueiredo por dentro. Eduardo ficou pálido. E depois? Depois ia matar Eduardo também, e qualquer outro herdeiro que aparecesse. Ela olhou diretamente para Lúcia. Incluindo você, o horror da situação atingiu todos eles simultaneamente. Natália havia sido transformada numa arma tão eficaz que quase havia assassinado seus próprios irmãos. Mas agora você sabe a verdade, Lúcia disse. Pode parar. Pode nos ajudar a expor Otávio. Pode. Natália riu amargamente. Você acha que é assim tão simples? Acha que posso apenas parar 20 anos de condicionamento? Pode tentar, Eduardo ofereceu. Somos sua família. Vamos ajudar você. Família. Natália olhou para eles com algo entre desespero e raiva. Vocês acham que eu posso simplesmente esquecer tudo que aprendi, tudo que senti, tudo que planejei? Vocês acham que o amor familiar é mais forte que 20 anos de ódio programado? Achamos que vale a pena tentar, Lúcia disse. Natália ficou em silêncio por um longo momento, claramente travando uma batalha interna. Lúcia podia ver o conflito em seus olhos. Parte dela querendo aceitar a verdade. Parte se recusando a abandonar tudo em que havia acreditado. Se eu ajudar vocês, Natália disse finalmente. Otávio me matará. Ele tem pessoas por toda parte. E se descobrir que traí os planos, então fugimos juntos. Eduardo sugeriu. Levamos as provas para a polícia e desaparecemos até isso acabar. Vocês não entendem. Natália balançou a cabeça. Otávio não é apenas um empresário corrupto. Ele tem conexões com pessoas muito perigosas. Gente que mata por dinheiro, se eu traí-lo. E se não trair? Lúcia perguntou. Vai realmente assassinar nossos irmãos? Vai realmente passar o resto da vida vivendo uma mentira? Natália olhou para ela. E por um momento Lúcia viu não a mulher calculista que havia conhecido, mas uma criança perdida e confusa. Eu não sei quem sou mais, Natália sussurrou. Passei a vida inteira sabendo exatamente quem era e o que queria. Agora não sei mais nada. Sabe sim, Lúcia disse, estendendo a mão. Você é minha irmã. É irmã do Eduardo e do Bruno. É uma Figueiredo. E no fundo, sempre soube. Como pode ter tanta certeza? Porque quando nos viu pela primeira vez, sentiu algo, não sentiu. Algo que não conseguia explicar. Uma familiaridade. Uma conexão. Natália ficou quieta, mas Lúcia viu em seus olhos que havia acertado. É o sangue chamando pelo sangue, Eduardo disse gentilmente. É a família reconhecendo a família. Por um momento, pareceu que Natália ia aceitar a mão estendida de Lúcia. Seus dedos se moveram ligeiramente, como se quisessem alcançar os dela. Mas então o som de passos pesados ecoou pela casa. A porta da frente se abriu com força. Natália! A voz de Otávio Junqueira ressoou pelo hall. Onde você está?
Precisamos conversar. Agora. O rosto de Natália se transformou instantaneamente. O medo tomou conta de seus olhos. Ele sabe. Ela sussurrou. Ele sabe que vocês estiveram no orfanato. Tem gente vigiando desde que a freira morreu. Natália! Otávio gritou novamente, mais próximo agora. Escolha, Lúcia disse urgentemente. Agora, família ou vingança, verdade ou mentira. Natália olhou para ela, depois para Eduardo. Depois na direção da voz de Otávio. Lúcia podia ver a batalha final acontecendo em seus olhos. Estou aqui, pai. Natália gritou de volta, e o coração de Lúcia se despedaçou. A escolha havia sido feita. E Lúcia percebeu que a guerra estava apenas começando. Escondeu. Natália sussurrou rapidamente para Lúcia e Eduardo, empurrando-os em direção ao armário da sala. Pelo corredor dos fundos. Saiam da casa, agora. Natália, venha conosco. Lúcia implorou. Não posso. Se eu sumir agora, ele vai suspeitar. Os olhos de Natália estavam cheios de lágrimas contidas. Mas talvez eu possa ganhar tempo para vocês. Natália. A voz de Otávio estava cada vez mais próxima. Vão! Ela sussurrou urgentemente. Eduardo pegou a mão de Lúcia e a puxou pelo corredor dos fundos, quando saíram pelos jardins. Ainda puderam ouvir Otávio chegando à sala principal. Ah, aí está você. Minha filha, onde estão os Figueiredo? Que Figueiredo? Natália respondeu com uma naturalidade que impressionou até mesmo Lúcia. Estou aqui sozinha, esperando Bruno voltar. Não minta para mim. Sei que Eduardo e a órfã estiveram aqui. Eduardo passou aqui mais cedo, mas foi embora sobre a Lúcia. Não sei do que está falando. Do jardim, escondidos atrás das roseiras. Eduardo e Lúcia escutavam tudo. A voz de Natália soava convincente, mas eles podiam perceber a tensão. Natália. A voz de Otávio ficou perigosamente baixa. Você sabe o que acontece com pessoas que me mentem. Pai, por que eu mentiria para você? Você é tudo o que tenho no mundo. Houve uma pausa longa. Depois o som de passos se afastando. Vamos. Eduardo sussurrou. Temos que sair daqui. No apartamento de Eduardo. Eles se trancaram e tentaram processar tudo o que havia acontecido. Lúcia não conseguia parar de pensar no momento em que Natália os havia protegido. Havia sido um ato instintivo de proteção familiar, ou apenas cálculo estratégico. Ela nos ajudou, Lúcia disse. Sentada no sofá com os documentos espalhados à sua frente? Ou ela só quis se livrar de nós para poder contar tudo para Otávio depois? Eduardo replicou claramente cético. Não, eu vi nos olhos dela. Por um momento, ela quis vir conosco. Eduardo se sentou ao lado dela, pegando uma das fotos de Renata. Mesmo que seja verdade, não muda o fato de que agora Otávio sabe que descobrimos algo. Ele vai acelerar os planos. O casamento é em 3 dias, Lúcia lembrou. Temos 3 dias para convencer Bruno e impedir que Natália mate nosso irmão. Falando em Bruno, Eduardo olhou para o telefone. Preciso ligar para ele. Contar tudo. Pelo telefone, Otávio pode estar escutando. Então vamos até ele, no escritório da empresa. Lá é mais seguro. Lúcia assentiu. Mas uma preocupação a corroía. Eduardo, e se mesmo com todas as provas, Bruno não acreditar? E se ele achar que estamos inventando tudo para separar ele da Natália? Então vamos ter que impedir o casamento de outra forma. Como? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois olhou diretamente para ela, expondo Otávio publicamente durante a cerimônia. Enquanto isso, na mansão Figueiredo, Natália estava travando a batalha mais difícil de sua vida, sentada no quarto que dividiu com Bruno nas últimas semanas. Ela olhava para o vestido de noiva pendurado no armário e sentia náusea. 3 dias. Em 3 dias ela se casaria com o homem que agora sabia ser seu irmão. E depois executaria o plano que vinha aperfeiçoando há meses. Mas as palavras de Lúcia ecoavam em sua mente. Você é minha irmã. Por mais que tentasse, não conseguia esquecer o momento em que viu a foto de Renata. A semelhança era inegável. E havia algo mais. Fragmentos de memórias que sempre achou serem sonhos. Uma mulher de cabelos escuros cantando canções de ninar. O cheiro de gardênias. Vozes sussurrando Lúcia com carinho. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Otávio. Preciso que venha aqui. Agora, pai. Estou. Agora, Natália. A linha ficou muda.
Natália olhou para si mesma no espelho e viu uma estranha. Alguém dividida entre duas identidades, duas famílias, duas verdades contraditórias. O escritório de Otávio ficava no centro da cidade, num prédio moderno que contrastava com o estilo clássico dos negócios Figueiredo. Natália chegou lá nervosa, tentando parecer natural. Sente-se, Otávio disse sem olhar para ela. Focado em alguns documentos na mesa, o escritório era intimidador, todo em tons escuros, com quadros que mostravam Otávio com políticos importantes. Natália sempre se sentira pequena ali, mesmo sendo tratada como filha. Recebemos informações preocupantes. Ele começou. Parece que nossa órfã favorita andou mexendo onde não devia. Do que está falando? Irmã Clarice deixou algumas. Lembranças para Lúcia Bastos. Coisas que poderiam ser mal interpretadas. Natália sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Que tipo de coisas? Documentos antigos, fotos, talvez até gravações. Otávio finalmente olhou para ela. Olga, a pergunta é, o quanto Lúcia descobriu? E mais importante, o quanto você sabe sobre o que ela descobriu? Não sei do que está falando. Natália. A voz dele ficou gelada. Você passou 2 horas com ela hoje. Não me diga que não conversaram. Conversamos. Ela me mostrou algumas fotos antigas. Disse que éramos parecidas. Natália decidiu misturar verdade com mentira. Acho que ela está ficando meio obcecada. Sabe, querendo pertencer a uma família a qualquer custo, Otávio estudou o rosto dela por um longo momento. E você acredita nisso? Acredito que ela é uma órfã desesperada, tentando se agarrar a qualquer fantasia que a faça se sentir especial. Bom, Otávio pareceu relaxar ligeiramente, porque nossa informação é que ela tem evidências que poderiam complicar nossos planos. Que tipo de evidências? O tipo que precisa ser eliminado. Junto com quem as possui, o sangue de Natália gelou. Pai, você não pode estar falando sério. Perfeitamente sério. Ele se levantou, caminhando até a janela. Trabalhamos 20 anos para chegar até aqui. Natália, não vou deixar uma órfã metida destruir tudo. Mas, e se ela realmente tiver alguma ligação com os Figueiredo? E se o quê? Otávio se virou rapidamente. Você está duvidando de mim? Não. Natália respondeu rápido demais. Claro que não. É só que matar alguém é diferente de tudo que fizemos antes. Não é a primeira vez, minha filha. Só a primeira vez que você sabe. As palavras foram como um soco no estômago. Natália sentiu o mundo girar ao seu redor. O que você quer dizer? Os pais verdadeiros da Lúcia não morreram num acidente, querida. Assim como seus pais verdadeiros não morreram num acidente. Meus pais verdadeiros. E Natália sussurrou. Renata e Antônio Figueiredo. Mortos por minha ordem quando você tinha 2 anos. A verdade atingiu Natália como uma avalanche. Otávio havia acabado de confirmar tudo que Lúcia havia dito. Sem perceber, ele havia destruído 20 anos de mentiras cuidadosamente construídas. Você matou meus pais. Matei seus inimigos. Otávio corrigiu. E criei você para vingar a morte dos seus pais verdadeiros, que eram, bem, outras pessoas. Natália se levantou lentamente, sentindo as pernas fracas. Pai, a palavra saiu estrangulada. Por favor, me diga que isso é uma mentira. Por que mentiria agora? Em 3 dias, você vai se casar com Bruno Figueiredo. Em 4 dias ele estará morto. Em 1 semana, o Império Figueiredo será nosso. Otávio sorriu. E você terá vingado sua família verdadeira. Mas eles são minha família verdadeira. As palavras saíram antes que Natália pudesse controlá-las. Otávio parou de sorrir. O que você disse? Nada. Natália tentou se recompor, mas era tarde demais. Você sabia. A voz de Otávio era perigosamente baixa. Você sabia e não me contou. Pai, eu não sou seu pai. Ele explodiu. Nunca fui. Você é uma Figueiredo. E por um momento esqueci disso. O homem que havia criado Natália desapareceu completamente. Revelando o monstro por baixo, ela viu nos olhos dele a mesma frieza que havia visto nas gravações de Renata. Deveria ter imaginado. Ele murmurou. Sangue ruim sempre volta à superfície. Otávio, agora tenho que acelerar tudo. O casamento será amanhã,
E você, minha querida filha adotiva, vai executar o plano conforme combinado. Ou sua irmãzinha órfã morrerá hoje mesmo. Você não pode. Posso e vou. Ele pegou o telefone. A menos que você prove sua lealdade de uma vez por todas. Como? Trazendo Lúcia e Eduardo aqui, agora. Vivos. Natália olhou para o homem que havia chamado de pai por 20 anos e viu apenas um estranho. Um assassino que havia destruído sua família e a havia moldado para destruir o que restava dela. E se eu trouxer, então teremos uma conversa civilizada sobre o futuro de todos vocês. Ambos sabiam que era mentira. Natália entendeu que não importava mais o que fizesse. Otávio agora a via como uma ameaça. Ela estava sozinha, dividida entre a família que havia descoberto e o homem que havia a criado para destruí-la. Ah, está bem, ela disse finalmente. Vou buscá-los. Boa menina. Otávio sorriu, mas não chegou aos olhos. E Natália, não me decepcione. Você não vai gostar das consequências. Quando saiu do escritório, Natália sabia que havia chegado ao ponto de não retorno. Em poucas horas, teria que escolher definitivamente entre a vingança que havia planejado a vida inteira e a família que acabara de descobrir. E qualquer que fosse sua escolha, alguém morreria. A igreja de Nossa Senhora da Conceição nunca havia visto um casamento tão luxuoso quanto o de Bruno Figueiredo e Natália Junqueira. Flores brancas decoravam cada banco. Músicos profissionais tocavam suavemente. E a elite de São Paulo se aglomerava nas primeiras fileiras. Mas por baixo de toda aquela elegância, havia uma tensão que poucos conseguiam perceber. Lúcia observava tudo de longe, escondida atrás de uma coluna nos fundos da igreja. Havia passado a noite inteira sem dormir, revisando o plano que ela e Eduardo haviam elaborado. Era arriscado, terrível arriscado, mas era a única chance que tinham de salvar Bruno e expor Otávio antes que fosse tarde demais. Eduardo estava sentado na terceira fileira, vestindo seu melhor terno, mas suas mãos tremiam ligeiramente quando mexia no celular, no bolso interno do paletó. Guardava cuidadosamente o pendrive com as gravações de Renata e alguns dos documentos mais comprometedores. Bruno aguardava no altar, impecável em seu smoking, mas Lúcia podia ver que algo o incomodava. Talvez fosse intuição masculina, ou talvez fossem as palavras estranhas que Eduardo havia dito para ele na noite anterior. Uma conversa truncada sobre coisas importantes que precisavam ser discutidas depois do casamento. Quando os acordes da marcha nupcial começaram a tocar, um silêncio respeitoso tomou conta da igreja. Natália apareceu no fundo da nave, deslumbrante em seu vestido de renda francesa, com um véu que parecia flutuar ao seu redor como uma nuvem. Mas Lúcia, que agora sabia procurar pelos detalhes, conseguia ver o que os outros não viam. O rosto tenso por baixo da maquiagem perfeita, as mãos que seguravam o buquê com força demasiada, os olhos que vasculhavam discretamente a plateia. Natália caminhava lentamente pelo corredor central, e quando passou pela coluna onde Lúcia se escondia, suas irmãs se entreolharam por uma fração de segundo. Naquele momento, Lúcia viu pânico nos olhos de Natália, não a determinação fria de uma assassina, mas o desespero de alguém prestes a cometer um erro irreversível. Otávio Junqueira ocupava a primeira fileira do lado direito, observando tudo com satisfação. Aos seus olhos, aquele era um momento culminante de 20 anos de planejamento. Em poucas horas, sua filha seria viúva de um dos homens mais ricos do Brasil, e ele teria acesso a uma fortuna que havia cobiçado durante décadas. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais, mas Eduardo mal conseguia se concentrar. Cada segundo que passava era um segundo a menos para impedir o que sabia que viria depois. Durante a lua de mel, Natália colocaria seu plano em ação, e Bruno morreria acreditando que sua esposa o amava. Se alguém souber de algum impedimento para esta união, o padre disse solenemente, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu parecia carregar o peso de segredos não revelados. Eduardo sentiu todos os músculos do corpo ficarem tensos. Este era o momento. Se ia agir, tinha que ser agora. Mas antes que pudesse se levantar, Lúcia saiu das sombras. Eu tenho um impedimento, disse, sua voz ecoando pela igreja silenciosa. Um murmúrio de choque percorreu a congregação. Bruno se virou, seus olhos se arregalando ao ver a mulher que havia expulsado de casa. Natália ficou pálida como seu vestido.
E Otávio começou a se levantar da cadeira, com o rosto contorcido de raiva. Perdão? O padre perguntou confuso. Quem é a senhora? Meu nome é Lúcia Figueiredo, ela disse caminhando pelo corredor central. E esta mulher não pode se casar com Bruno porque ela é nossa irmã? O caos explodiu instantaneamente. Convidados começaram a falar todos ao mesmo tempo. Bruno gritou: Lúcia, o que você está fazendo? E Otávio começou a se mover em direção a ela com intenções claramente hostis. Isso é ridículo. Otávio rugiu. Seguranças, retirem esta mulher daqui. Não. Eduardo se levantou, bloqueando o caminho dos seguranças. Deixem ela falar. Eduardo, o que diabos está acontecendo? Bruno perguntou, descendo do altar. A verdade, Bruno. Lúcia respondeu, chegando próxima a ele. A verdade sobre nossa família, sobre o que realmente aconteceu há 21 anos. Natália permanecia imóvel no altar, como se estivesse em transe. O buquê havia caído de suas mãos, e ela observava a cena se desenrolar, com uma expressão de alguém que sabia que o mundo estava desabando ao seu redor. Bruno, Lúcia continuou, tirando alguns documentos do bolso. Nossa mãe não morreu no sequestro. Ela conseguiu escapar comigo e morreu 3 dias depois no orfanato. Mas antes de morrer, ela gravou um vídeo. Isso é loucura! Otávio interveio, tentando tomar os documentos das mãos dela. Esta mulher é desequilibrada. Então vamos assistir ao vídeo. Eduardo disse, pegando o pendrive do bolso. Padre, posso usar o sistema de som da igreja? Bem, esta é uma situação muito irregular. O padre gaguejou. Por favor, Lúcia disse. Apenas 5 minutos. Depois, se quiserem, podem continuar o casamento. Bruno olhou para ela, depois para Eduardo, depois para Natália, que ainda não havia se movido. Tudo bem, ele disse finalmente. 5 minutos. Eduardo conectou o pendrive ao sistema de som, e a voz de Renata Figueiredo ecoou pela igreja. Os convidados ficaram em silêncio absoluto, enquanto ela contava sobre o sequestro, sobre Otávio Junqueira, sobre como ele havia planejado tudo para se apoderar das terras petrolíferas. Mas foi quando a gravação chegou à parte sobre as gêmeas que o verdadeiro impacto se fez sentir. Otávio levou uma das minhas filhas. Planeja criá-la como arma contra minha família. Uma Figueiredo criada para destruir os Figueiredo. Bruno se virou lentamente para Natália, que finalmente encontrou sua voz. É verdade. Ela sussurrou. Tudo é verdade. Natália. Bruno começou, mas ela o interrompeu. Eu ia te matar, Bruno. Durante a lua de mel, veneno no champanhe. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, arruinando a maquiagem perfeita. Passei meses planejando como ia fazer parecer um ataque cardíaco. O silêncio na igreja agora era absoluto. Mesmo Otávio havia parado de tentar interferir, percebendo que era tarde demais. Por quê? Bruno perguntou, sua voz quebrada. Porque pensei que vocês haviam matado minha família. Natália respondeu. Porque fui criada acreditando que vocês eram meus inimigos. Porque não sabia que vocês eram minha família verdadeira. Bruno olhou para Lúcia, depois para Natália, vendo as semelhanças que agora pareciam óbvias. Vocês são realmente irmãs. Gêmeas, Lúcia confirmou. Separadas quando bebês, eu fui criada no orfanato. Ela foi criada para nos odiar. Otávio finalmente encontrou sua voz. Natália, ele gritou. Não escute essas mentiras. Você sabe quem é sua família verdadeira. Sei, Natália disse, se virando para encará-lo. E não é você. A transformação em Otávio foi instantânea. O homem que havia fingido ser pai por 20 anos desapareceu, revelando o monstro por baixo. Sua filha da puta ingrata, ele sibilou. Depois de tudo que fiz por você, você matou minha mãe. Natália respondeu, sua voz ganhando força. Matou minha família verdadeira e me usou como arma contra meus próprios irmãos. E deveria ter terminado o trabalho. Otávio rugiu, tirando uma pistola do paletó. O caos explodiu novamente. Convidados gritaram e se jogaram no chão. O padre correu para se esconder atrás do altar. E Eduardo se moveu instintivamente para proteger Lúcia. Otávio, não! Natália gritou, se posicionando entre ele e seus irmãos. Saia da frente, Natália. Otávio disse friamente.
Ainda posso consertar essa situação. Não vou deixar você matá-los. Então morro você também. Otávio apontou a arma para Natália. Mas nesse momento Bruno se moveu. Ele se jogou na frente da mulher que havia acabado de descobrir ser sua irmã, gritando: Natália, cuidado! O tiro ecoou pela igreja como um trovão. Mas não foi Bruno que caiu. Eduardo havia se jogado na frente do irmão, interceptando a bala com o próprio corpo. Ele desabou no chão, sangue espalhando rapidamente pela camisa branca. Eduardo! Lúcia gritou correndo para ele. Não! Natália sussurrou, vendo o irmão que acabara de descobrir morrendo por protegê-la. Eduardo tentou falar, mas sangue saiu de sua boca. Com um esforço sobre-humano, ele segurou a mão de Lúcia. Se você fosse minha irmã, ele sussurrou, cada palavra sendo uma luta. Eu teria morrido por você da mesma forma, porque irmãos protegem uns aos outros. As palavras foram suas últimas. Eduardo Figueiredo morreu nos braços de Lúcia, sorrindo fracamente porque havia finalmente conseguido proteger a família que tanto amava. Bruno estava ajoelhado ao lado deles, com lágrimas rolando pelo rosto, quando percebeu que Natália havia pegado a arma de Otávio. Natália? Não! Ele gritou. Mas ela não estava apontando para eles. Estava apontando para si mesma. Eu causei isso, ela disse, sua voz quebrada. Eu causei a morte do meu próprio irmão. Natália, por favor, Lúcia implorou, mesmo com Eduardo morto em seus braços. Não faça isso. Você ainda é nossa irmã. Sou um monstro. Natália respondeu. Fui criada para ser um monstro. Não, Bruno disse, se levantando lentamente. Você foi criada na mentira, mas agora conhece a verdade. Ainda pode escolher. Natália olhou para seus irmãos, depois para Eduardo morto, depois para Otávio, que observava tudo com ódio nos olhos. Escolho minha família, ela disse, e apontou a arma para Otávio. Natália, não! Lúcia gritou, mas era tarde demais. O segundo tiro ecoou pela igreja. Otávio Junqueira caiu morto, levando consigo 20 anos de mentiras e manipulação. Natália ficou parada por um momento, olhando para o homem que havia chamado de pai. Depois, lentamente, virou a arma para si mesma. Agora estamos quites, ela sussurrou. O terceiro tiro foi o último som que ecoou pela igreja de Nossa Senhora da Conceição naquele dia terrível. Lúcia e Bruno ficaram sozinhos entre os mortos, descobrindo que às vezes o preço da verdade é alto demais para ser pago. 5 anos depois, a capela de São Bento estava silenciosa naquela manhã de março. Os raios de sol entravam pelas janelas de vitral, criando padrões coloridos no chão de mármore onde Lúcia varria pétalas. Não de um casamento desta vez, mas das flores que ela mesma havia trazido para o altar. Rosas brancas para Eduardo, gardênias para Renata e, surpreendentemente, lírios amarelos para Natália. Era o aniversário de 5 anos da morte de Eduardo. E Lúcia vinha aqui todos os anos para lembrar do irmão que morreu protegendo a família que acabara de descobrir. Mas este ano era diferente. Este ano, ela finalmente havia conseguido perdoar. Chegou cedo hoje, disse uma voz atrás dela. Lúcia se virou e viu Bruno parado na entrada da capela. Ele estava mais magro do que 5 anos atrás, com alguns fios grisalhos nas têmporas, mas seus olhos tinham uma paz que não existia antes. Vestia roupas simples, jeans e uma camisa azul, muito diferentes dos ternos caros que costumava usar. Sempre chego cedo no dia de hoje, ela respondeu, colocando a vassoura de lado. E você? Pensei que estaria no hospital. Passei a madrugada lá, uma cirurgia complicada. Bruno se aproximou do altar, observando as flores. Mas não perderia este dia. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em suas próprias memórias. O Instituto Eduardo Figueiredo para Crianças Órfãs havia se tornado realidade 3 anos atrás, construído nas terras que os Junqueira haviam tentado roubar. Bruno havia vendido a maior parte dos hotéis da família e investido o dinheiro em hospitais gratuitos e orfanatos. Lúcia administrava o instituto com o mesmo carinho que irmã Clarice havia dedicado ao pequeno orfanato da capela. Como estão as crianças? Bruno perguntou. Bem, temos 43 agora. A pequena Maria conseguiu uma família adotiva semana passada. Lúcia sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos.
Às vezes me pergunto se Eduardo estaria orgulhoso do que fizemos. Tenho certeza de que estaria. Bruno se sentou no primeiro banco. Ele sempre quis ser pediatra, lembra? Dizia que as crianças eram o futuro do mundo. E Natália? Lúcia perguntou suavemente. Você acha que ela estaria orgulhosa também? Era uma pergunta que faziam um para o outro há 5 anos, tentando entender se a irmã que havia escolhido a morte em vez da redenção teria aprovado o caminho que tomaram. Acho que sim, Bruno respondeu após uma pausa. No final, ela escolheu proteger a família, à sua maneira torta. Mas escolheu. Lúcia tocou a medalha no pescoço. Era a mesma que sempre usara, mas agora ela repousava numa corrente mais delicada, e ao lado dela pendia um pequeno relicário de prata. Dentro do relicário havia fotos minúsculas. Renata sorrindo, Eduardo com seu jaleco branco, e sim, Natália no dia do casamento, antes de tudo desabar. Trouxe algo para você, Bruno disse, tirando um envelope do bolso. O que é? Uma carta da Natália. Encontrei ontem, mexendo nas coisas antigas. Estava no quarto dela, escondida numa gaveta secreta. Lúcia pegou o envelope com mãos trêmulas. Tinha seu nome escrito na frente com a caligrafia cuidadosa de Natália. Você leu? Não, era para você. Lúcia abriu o envelope e desdobrou uma única folha de papel. A carta era curta, mas cada palavra parecia ter sido escolhida com cuidado. Lúcia, se você está lendo isso, significa que descobriu a verdade. E eu provavelmente não estou mais aqui para enfrentar as consequências dos meus atos. Não sei como começar a me desculpar por uma vida inteira de ódio direcionado às pessoas erradas. Desde pequena, fui ensinada que vocês eram meus inimigos, que haviam destruído minha família. Nunca questionei essa verdade porque era mais fácil odiar do que duvidar de tudo em que acreditava. Mas sempre soube que havia algo errado. Quando vi você pela primeira vez, senti algo que não conseguia explicar. Uma familiaridade, uma conexão que me assustava, porque contradizia tudo que Otávio me havia ensinado. Agora sei que era o sangue chamando pelo sangue. Era minha irmã gêmea tentando me mostrar o caminho de volta para casa. Se eu não tiver coragem de viver com a verdade quando você ler isso, quero que saiba. Eu te amo. Amo você. Amo Bruno. Amo Eduardo. Amo a família que nunca tive chance de conhecer direito. E quero que me perdoe. Não pelos crimes que cometi. Esses são imperdoáveis. Mas pela irmã que eu poderia ter sido e nunca fui. Cuide dos nossos irmãos. Cuide da nossa família. E se um dia tiver filhos, conte para eles sobre a tia que os amou antes mesmo de nascerem. Para sempre sua irmã, Natália. As lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Lúcia quando terminou de ler. Bruno se aproximou e colocou o braço ao redor dos ombros dela. Ela sabia. Lúcia sussurrou. Mesmo antes de descobrirmos tudo, ela sabia que algo estava errado. Natália sempre foi inteligente. Talvez tenha passado anos lutando contra o que sentia versus o que havia aprendido. Você acha que ela teria conseguido se adaptar? Se tivesse escolhido viver? Bruno pensou por um longo momento. Não sei. 20 anos de condicionamento são difíceis de superar, mas ela conseguiu fazer a escolha certa no final. Isso já é alguma coisa. Lúcia dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso. Bruno, posso te perguntar algo? Claro, você já se arrepende de ter desistido dos negócios, de ter mudado de vida tão radicalmente? Bruno olhou ao redor da capela. O lugar onde tudo havia começado 5 anos atrás. Nunca. Sua voz era firme. Perdi 2 irmãos, Lúcia. Um pela morte, outro pela descoberta tardia, mas encontrei você e encontrei um propósito que vai além de fazer dinheiro. Às vezes me pergunto como seria se as coisas tivessem sido diferentes. Se nossa mãe tivesse conseguido nos manter juntas, se Otávio nunca tivesse... Não adianta pensar no e se. Bruno a interrompeu gentilmente. Só podemos trabalhar com o que temos. E o que temos é uma segunda chance de ser uma família. Uma família pequena e quebrada. Uma família que ama. Isso é o que importa. Lúcia assentiu, secando as lágrimas. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por mais alguns minutos, até que o som de vozes infantis chegou até eles. Um grupo de crianças do instituto estava chegando para a visita semanal à capela. Tia Lúcia!
gritou um menino de 7 anos, correndo em direção a ela. Trouxemos desenhos para colocar no altar. Era uma tradição que haviam estabelecido. As crianças faziam desenhos para Eduardo, Renata e até Natália, como forma de honrar a família que havia criado o instituto onde viviam. Vamos ver esses desenhos, Lúcia disse. Se levantando e abrindo os braços para receber o menino, Bruno observou enquanto ela interagia com as crianças, vendo como seus olhos se iluminavam. Lúcia havia encontrado sua vocação cuidando de órfãos como ela havia sido. Era como se estivesse devolvendo ao mundo o amor que irmã Clarice havia lhe dado. Tio Bruno. Uma menina pequena correu até ele. Você vai ficar para o almoço hoje. Não sei, pequena, tenho cirurgias à tarde. Ai, só uma vez, por favor. Bruno olhou para Lúcia, que sorriu e assentiu. Tudo bem, mas só hoje. As crianças comemoraram. E Bruno se viu sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Talvez Lúcia estivesse certa. Talvez eles realmente tivessem conseguido construir algo bom dos destroços do passado. Mais tarde naquele dia, depois que as crianças voltaram para o instituto e Bruno saiu para o hospital, Lúcia ficou sozinha na capela mais uma vez. O sol estava se pondo, pintando as paredes de dourado. Ela se aproximou do altar e tocou suavemente o relicário no pescoço. Algumas medalhas não carregam apenas ouro. Ela sussurrou para as sombras. Carregam destinos inteiros. Carregam famílias perdidas e encontradas. Carregam perdão para pessoas que talvez não mereçam, mas que precisam. Ela abriu o relicário e olhou para as 3 fotos pequenas. Renata, Eduardo, Natália, sua família, imperfeita, quebrada, mas ainda assim sua família. Espero que vocês estejam em paz. Ela continuou. Espero que estejam juntos, onde quer que estejam. E espero que saibam que vocês não morreram em vão. O instituto existe. As crianças têm um lar. Bruno encontrou um propósito. E eu aprendi que perdoar não significa esquecer. Significa escolher carregar amor onde antes havia apenas dor. Uma brisa suave entrou pela janela aberta, fazendo as velas do altar tremularem. Por um momento, Lúcia teve a impressão de sentir o perfume de gardênias, o mesmo que havia desencadeado suas primeiras memórias 5 anos atrás. Talvez fosse imaginação. Talvez fossem apenas as flores que ela havia trazido. Ou talvez fosse Renata, finalmente em paz, sabendo que suas filhas haviam encontrado o caminho de volta uma para a outra, mesmo que por pouco tempo. Lúcia fechou o relicário e caminhou em direção à saída, lá fora. Bruno a esperava encostado no carro. Pensei que podíamos jantar juntos hoje, ele disse. Como uma família. Como uma família. Ela concordou. Sorrindo, enquanto se afastavam da capela, a medalha de ouro brilhava suavemente contra o peito de Lúcia, carregando consigo as memórias de uma família destruída e reconstruída, de segredos revelados e perdões concedidos, de mortes que trouxeram vida nova. Algumas histórias terminam com finais felizes, outras terminam apenas com esperança. E às vezes, quando você teve sorte suficiente para sobreviver aos seus próprios segredos familiares, a esperança é mais do que suficiente. A medalha do destino havia finalmente cumprido seu propósito. E Lúcia Figueiredo estava indo para casa.